7º dia da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler Gênesis 21 a 24. O nascimento e o sacrifício não consumado de Isaac. O nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera de Sara, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, quando Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. E despedindo de Agar e Ismael, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-se-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se e à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Ele disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: é Deus com tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim,
nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis 22. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e alpargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cuitelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão? E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá.
donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezebe, e Azo, e Pildas, e Gidefé, e Betuel gerou Rebeca. Esses dois deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebã, e Gaã, e Taás, e Maaca. É o 23, Gênesis 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos de Sara, da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para entrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron heteu a Abrão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todas que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova, que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Tá dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por mim, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me,
A terra é de 400 ciclos de prata, e que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata, de que tinha falado aos ouvidos nos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que o campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova de campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et, Isaque e Rebeca. Gênesis 24. Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor Deus meu, Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro.
e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para beber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-nos saber. Peço-te, há também em casa o teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou as suas beneficências e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, gerou um filho, o meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. O meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, nem cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes a mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livres do meu juramento quando fores à minha família, e se não te aderem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando,
eis que estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si. Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem as filhas? E ela disse, filha de Beteu, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-se, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, no Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões com quem ele estava, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos. E seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lairô, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor.
Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.